Um amigo meu, Rodrigo, que é amigo de verdade, assim, inclusive estava conversando com ele agora, eu mando as mensagens para ele, me responde, ele perdeu a mãe. Quando eu fiquei sabendo, até então eu brincava, zoava e tal, e aí quando eu fiquei sabendo que ele perdeu a mãe, eu falei, não vou brincar, não vou zoar mais, porque chegou num ponto delicado. Aí quando eu falei com ele, a resposta que ele deu pra mim foi uma resposta que, me deprimiu, porque eu pensei, isso mostra que eles não vão se posicionar. E ele virou pra mim e falou, olha, Léo, minha mãe tinha muitas comorbidades, como o hospital recebe pra falar que a pessoa tem Covid, eu duvido que ela tenha... Hoje? Não, ele falou comigo, isso tem uns 3 meses. Ele falou comigo que duvida que a mãe dele tenha morrido de Covid, ele é bolsonarista. Então ele falou comigo que duvida que a mãe dele tenha morrido de Covid e acha que o hospital mentiu para ganhar esse tal dinheiro que o hospital ganha para falar que foi Covid. E aí eu fiquei tão chocado com isso que eu virei para ele e falei assim, Rodrigo, faça a sua defesa do Bolsonaro, por favor, porque eu gosto muito dele, da família dele. Desculpem-me, mas eu não consigo ter raiva de uma pessoa só por ela ser bolsonarista, né, gado do Bolsonaro, né, quando o cara é oportunista, tudo bem. Mas aí eu virei pra ele e falei, olha, Rodrigo, eu vou te pedir uma coisa, você vai fazer isso aqui por mim, você sabe que eu estudei engenharia de segurança do trabalho, você vai comprar máscara tal pra você trabalhar, compra a máscara certa. Vai cuidar da sua família, por favor. Você pode continuar negando a doença nas redes sociais, porque eu sei que você não vai conseguir parar de fazer isso. Pode continuar falando isso que você tem falado e pode continuar apoiando o Bolsonaro, mas pelo menos cuide de sua família como se você acreditasse na existência da doença. Cuide da sua família como se você tivesse certeza que sua mãe morreu por causa dessa doença. Porque esse nível de fanatismo, essa coisa de não dar o braço a torcer, tá matando muita gente. E aí nos chega uma notícia, que é uma notícia conectada a esse caso, e que é um choque, porque é um choque depois da vacina. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás, quando o Bolsonaro ainda estava privando os brasileiros da vacina para tentar ganhar a propina. Esse choque realmente me deixou pasmo. 3 irmãos que recusaram vacina contra a Covid morrem em intervalo de 8 dias em Santa Catarina. Olha que coisa absurda, gente. Esses irmãos, provavelmente, né, lógico, a notícia não faz uma menção direta à ideologia bolsonarista, a notícia traz um eufemismo, falando que eles tinham medo das reações. O medo da reação é a propaganda bolsonarista, é virar jacaré, né, toda essa propaganda bolsonarista que está trazendo o medo do chip líquido e etc. Todos os familiares pegaram a doença, ou seja, uma família inteira não tomou vacina, para pirraçar o PT? Para pirraçar o Dória? Para pirraçar a esquerda? Já se foram 3 e tem outros internados. Então, nesse momento, eu peço para você que é bolsonarista, converse com seus familiares. Se for difícil para você nesse momento admitir publicamente, converse com seus familiares e diga, vamos tomar a vacina escondido? Vamos continuar falando mal da esquerda, mal do PT, mas vamos tomar a vacina? Sabe por causa de quê? A gente não precisa deixar de tomar a vacina para continuar falando bem do mito, não. A gente continua apoiando o Bolsonaro, mas a gente toma a vacina. Porque tem pessoas morrendo por causa desse fanatismo. E olha, nós não precisamos perder mais amigos. O cara que está hoje envenenado pelo bolsonarismo, ele pode se recuperar e se tornar uma pessoa boa. Eu tive uma entrevista com Frota aqui, parece que foi segunda-feira, né, Jennifer? Foi segunda. Uma entrevista com o Frota em que o Frota mostrou, assim, né, como que é possível ser iludido pelo bolsonarismo, perceber que foi enganado e pular fora do bolsonarismo. Nós estamos falando de um cara que, se tivesse com o bolsonarismo, estaria ganhando milhões. Ele preferiu estar com a dignidade que o bolsonarismo. Essas pessoas não estão ganhando nada para estarem com o bolsonarismo. O gado do Bolsonaro, que está negando a doença até hoje, não ganha nada por isso. Se a pessoa está fazendo isso de graça e matando familiares por isso, gente, nós temos a oportunidade de conquistarmos essas pessoas de volta para a razão. Então vamos conversar com o eleitor do Bolsonaro e vamos falar, olha, cara, pode continuar falando bem do Bolsonaro, mas toma vacina pela sua família, por você. Printem essa notícia em todos os portais de notícia do Brasil, porque ela está em todos os portais de notícia, e guardem, para na hora de conversar com o negacionista, vocês mostrarem essa notícia. Olha, às vezes você nem vai morrer. Imagina o cara que trouxe a doença agora ter que lidar com a morte de 3 irmãos. Se eu estivesse nessa condição de bolsonarismo extremo, e eu tivesse levado a doença para minha família, eu preferia morrer do que conviver com a ideia de que minha estupidez causou a morte de 3 irmãos.
Então é hora de pensar se vale a pena continuar com essa estupidez, esse negacionismo. Usem essa matéria porque ela é muito forte e ela vai convencer muita gente sobre a importância da vacina.